Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos aqui juntos refletir mais um pouco sobre as nossas escrituras, sobre temas importantes, relevantes com relação à nossa vida cristã e para evitarmos, irmãos, de cairmos muitas vezes em heresias ou de acreditarmos em heresias que nos passaram, que foi nos ditos, as que as escrituras não corroboram, irmão. O objetivo do vídeo é que a gente consiga chegar na verdade bíblica exatamente, tá? E hoje nós vamos tratar, irmãos, do tema sono da alma. Muitas religiões, a maioria delas heréticas, irmãos, têm essa questão de dizer que quando nós morrermos, a nossa alma entra no estado de sono, tal. Sim, nosso corpo ele vai dormir, mas a nossa alma não. Nós vamos ver isso nos textos a seguir, tá? Primeira coisa, irmãos, vamos iniciar sobre o que significa e a relação de dormir e morte física na Bíblia, tá? Nós vamos analisar alguns textos que vão deixar bem claro essa relação para que fique mais claro na nossa compreensão. Vamos analisar também, irmãos, os principais objetivos de se utilizar a palavra dormir e não somente morrer, tá? Por que tem dois argumentos principais, dois pontos de vistas que era utilizado se a palavra dormir no lugar da palavra morrer, tá certo? E nós vamos analisar também os principais textos, alguns textos que essas pessoas elas utilizam para se embasar o seu argumento e a vasta lista de textos que refutam essa doutrina. Irmãos, vamos analisar alguns textos, então. O primeiro texto, irmãos, aliás, vamos entrar já na questão. Quais os dois principais, irmãos, objetivos das escrituras utilizarem essa palavra dormir ao invés de morrer, tá certo? A primeira questão, e nós vamos corroborar com um texto que é utilizado por aqueles que acreditam no sono da alma, mas que, na verdade, deixa claro que uma das questões é tirar o peso da palavra morte, morreu, tá? Já é um texto muito, aliás, é uma palavra muito chocante isso, né? E nas escrituras aqui, no livro de João 11, no versículo 11 ao 14, nós vamos ver como é que o próprio Jesus Cristo ele fala morte né, no sentido de dormir e depois ele explica quando o interlocutor não entende as suas palavras. Então vamos ao texto. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha para você ver. Lázaro estava morto e Jesus disse que ele dormia. Porém, vejam no versículo 12, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, está salvo da morte, tá? Não é que é salvação de alma. Mas Jesus dizia isso no versículo 13, da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. No 14 agora. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Veja que Jesus, ao perceber que eles não entenderam essa questão, Jesus então fala claramente que Lázaro está morto, tá? Agora vamos para um segundo sentido, tá? De se utilizar a palavra dormir e não morrer, remetendo-se de fato à ressurreição do corpo físico, que haverá
na glorificação, quando Jesus Cristo vier e nós tivermos os nossos corpos transformados. Tá certo? E nós temos um texto que corrobora e deixa muito claro isso, né? Que é o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Irmãos, veja que no versículo 14 fica bem claro esse argumento, que diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja que nesse caso específico, ele utiliza a palavra morreu. Porém, por que ele utilizou a palavra morreu? Porque o choque não haveria, porque já vem logo em seguida e ressuscitou. Então, Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja que aqui é no sentido como o corpo será ressuscitado. Então esse corpo, na verdade, em última análise, ele morre. Mas aqui, irmãos, ele deixa bem claro o texto, no próprio versículo 14, que essas almas, elas não estão debaixo da terra, tá? Porque aos que em Jesus dormem, aos corpos físicos que em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja bem, se Jesus trará a eles, é uma prova muito assim nítida de que essas pessoas estão com ele. Mas o que está com ele? As suas almas. Tá? Se Jesus trará com ele, há a presunção de que a pessoa só pode trazer algo que está com ela. Vocês concordam? Então, aqui há duas questões principais, que é a união do corpo com a alma, que virá junto com Jesus e encontrará com o seu corpo. Tá? Isso é uma doutrina antiga, muito fácil de entendimento. Agora nós vamos para os textos que corroboram a favor do argumento, que são inúmeros e, na minha concepção, são irrefutáveis. Tá? Irmãos, vamos para o texto de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos, e todos os irmãos sabem disso, que Jesus foi sepultado assim como o malfeitor da cruz, ele também foi sepultado. Então, a pergunta inevitável é o seguinte: quem estará, como eles se encontrarão no paraíso, senão as suas almas, já que os corpos deles estavam na sepultura? Jesus Cristo depois ressuscitou, mas o malfeitor não foi ressuscitado. Então, o que foi para o paraíso, de fato, era a sua alma. Tá? Isso é irrefutável. Tá certo, irmãos? E alguns argumentam, não, mas isso é uma exceção, não sei o quê. Só que em Atos 10:34 não pode ser uma exceção, irmãos, porque em Atos 10:34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se o malfeitor da cruz esteve junto com ele naquele mesmo dia, os apóstolos que morreram vão ficar dormindo quantos anos, irmãos? Então não faz nenhum sentido com relação a isso, tá? Então nós temos uma gama muito grande de textos, Atos 7:56 a 60, quando Estevão, né, estava sendo morto, e ele deixou bem claro que estava vendo os céus já naquele momento da morte dele. No versículo 56, Estevão diz: Eis que vejo os céus abertos
e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, assim, irmãos, o próprio Estevão estava vendo os céus abertos, tá? O termo adormecer, muitas das vezes, é um eufemismo para morrer, tá? E era muito comum utilizado. Então, na verdade, o nosso espírito, a nossa alma vai a Deus, tá? E o nosso corpo vai à terra de fato, tá certo? Vamos ver mais textos, irmão. O texto de Filipenses, no capítulo 1 a 23. Paulo, pouco antes do seu martírio, ele deixa bem claro, irmão, que ele desejava partir e estar com Cristo, tá? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu viver na carne, se eu o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Então, o que ele deixa claro aqui? Que se for para ele viver e dar fruto, ok, ele não sabe o que escolher, mas de preferência, porque no final do versículo 23 ele diz que é ainda melhor, tem desejo de partir e estar com Cristo. Os irmãos imaginem que ele queria partir e ficar dormindo 2000 anos, quase? Não, ele queria partir e estar com Cristo. Ele não falou, quero partir, descansar, dormir e estar com Cristo. Ele não disse isso, tá? E Paulo estava ciente que ao morrer estaria com Cristo, tá? Veja também, segundo Coríntios, irmãos, capítulo 12, 2, o próprio apóstolo Paulo, tendo a experiência fora do corpo, tá? Tendo a experiência que não foi juntamente com seu corpo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Quem foi ao céu, irmão? Foi o corpo dele? Não foi. Foi o Espírito. Tá certo, meus irmãos? Também a mesma coisa disse o apóstolo João em Apocalipse 1, 9 a 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim grande voz como de trombeta. O próprio apóstolo Paulo, aliás, o próprio apóstolo João deixa claro isso, tá certo? Ele foi arrebatado no Espírito. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16 é muito interessante e que deixa bem claro que Deus tornará a trazer com ele. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, se vai trazer com ele, é a presunção básica de que estava com ele. Ele não pode trazer alguém que não estava com ele, certo? É um argumento bem tranquilo. Esse aqui, irmãos, e todos esses argumentos ainda não te deixou claro, isso aqui é irrefutável na minha opinião. Tá? 1 Reis 17 a 21 e 22, quando Elias, estendeu-se sobre o menino 3 vezes e clamou: só Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a sua voz. Aliás, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Irmãos, aqui mostra, assim, definitivamente, que o menino, quando morreu, a alma saiu dele. Elias ora para que a alma entre nele novamente, irmãos. Como isso acontece? Se a alma fosse dormir, Elias não precisava orar para que a alma entrasse nele novamente, né? Então, irmãos, é bem claro isso aqui, né? Apocalipse 6, 9 a 11, isso aqui também é um texto muito forte. O apóstolo João viu as almas dos mártires no céu,
tá certo? Embaixo do altar. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? No versículo 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Vejam que o apóstolo João vê as almas debaixo do altar e clamando com grande voz e com vestes brancas, tá certo, irmãos? E sendo assim consoladas para esperar mais um pouco. Então elas estavam conscientes, clamavam, vestiam vestes e tudo mais. É bem claro isso aqui também, né? Então, irmãos, Coríntios também, irmãos, aqui tem muitos textos, né? Mas em 2 Coríntios também, no capítulo 5, vamos do versículo 4 até o 8, tá? Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, ou seja, não estamos junto com Ele, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Tá certo, irmãos? Então, deixa bem claro que quando deixamos esse corpo, vamos habitar com o Senhor. Aqui em Eclesiastes 3, 20 a 21, também tem um argumento interessante. No 21, principalmente, quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para debaixo da terra. Então, assim, irmãos, o fôlego do homem vai para cima, é sua vida, seu espírito, tá? Agora, para encerrar, tem outros textos aqui, mas vai ficar muito longo esse vídeo, então vamos analisar dois textos em paralelo: a morte e aparecimento de Moisés. Em Deuteronômio 34, 5 a 6, a Bíblia diz: assim como morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, sepultou no vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Aqui não fala que Moisés se assustou, o corpo dele desapareceu. Só diz que ninguém soube onde ele foi sepultado, mas ele foi sepultado. Então, a primeira questão: Moisés morreu. Tá? A Bíblia diz, a Bíblia declara isso, que Moisés morreu. E em Mateus 17, 3, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecem falando com ele. Tá? Então, veja, aliás, para Pedro, né? Pedro viu Moisés e Elias falando com ele. No capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte: eis que eles apareceram, Moisés e Elias falando com ele. Então, irmãos, é um tanto quanto irrefutável isso, né? Moisés morreu e mesmo assim falando com Pedro no Monte da Transfiguração. Tá certo, irmãos? São argumentos que deixam bem claro que quando nós morrermos, estaremos com Jesus Cristo. Eu faço também mais um apelo aos irmãos que muitas das vezes que não sabem o que tem que fazer para estar com Cristo, assim, quando você se partir e quando nós partirmos, estaremos com Ele. Para que você faça isso, irmãos, você tem que entender a obra de salvação, você tem que ser salvo. E muitas das vezes você pode pensar, mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Irmãos, eu separo essa questão em três principais. A primeira questão é reconhecer que você é um pecador, tá, irmãos? Você é um pecador. Nós já nascemos mortos em pecados e delitos.
somos miseráveis, irmão, assim como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, né, em Romanos 7,19, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu pratico. Mas quando eu não faço o que eu não quero, eu já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, irmãos, Paulo também diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. O apóstolo Pedro, irmão, disse bem claro, quando ele traiu Jesus, Jesus chegou ali à beira do rio onde ele estava pescando, e Pedro disse, Senhor, afasta-se de mim que eu sou um homem pecador. Ele não disse, eu sou um homem que tenho erros e fraquezas, irmãos. Eu sou um homem pecador. Por que nós temos que reconhecer que somos pecadores? A primeira questão, irmãos, é que só precisa de um Salvador quem é pecador. Se você não tivesse pecado, irmão, você não precisava de um Salvador. Só precisa de um salva-vidas quem não sabe nadar. Então a primeira questão é essa. Devemos reconhecer que somos pecadores e que não conseguimos nos salvar. Tá? A segunda questão é entender a obra da cruz. Irmãos, como é que eu posso comparar a minha justiça, tá certo, com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, irmão, se tornando menor do que os anjos, vindo a essa baixa terra, sofrendo morte, morte de cruz, irmão, se separando do Pai, se fazendo pecado por nós, sofrendo naquele madeiro da cruz, irmãos, para nos salvar e nós acreditarmos na nossa justiça, irmãos. Acreditar que nós temos capacidade de nos salvar. Se nós tivéssemos essa capacidade, meus queridos, Jesus Cristo não precisaria ter morrido. Então a primeira questão é reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da graça dele. Precisamos do seu sacrifício, do seu derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, irmãos, não há remissão de pecados. Tá certo, irmãos? Se você cometeu um único pecado na sua vida, você merece a morte, irmão. Tá certo? Você deveria derramar o seu sangue, mas Jesus Cristo morreu, o que nós chamamos de morte substituta, morte vicária, naquela cruz. E a terceira questão, irmãos, é confessar o seu nome. Tá? Em Romanos 10, versículo 9 a 10. Eu vou ler aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá, Elias, agora eu entendi. Eu tenho que entender que eu sou um pecador. Eu tenho que confessar Jesus Cristo. Mas como é que eu faço isso? Irmãos, em oração, na sua casa, tá certo? Não precisa ser em público. Em sua casa, ore ao Senhor, irmão. Se humilhe aos seus pés. Confesse que eu sou um pecador. Senhor, eu sou um pecador. Eu mereço o inferno. Mas eu sei que tu morreu naquela cruz para me salvar, irmão. E assim como Efésios 2,8 diz, eu tenho acesso a essa graça, porque ele fez isso de graça, sem que nós merecêssemos, irmãos, tá? Eu creio em Jesus Cristo e entrego a minha salvação no seu sacrifício vicário. Irmãos, quando você faz isso, a Bíblia diz que você nasce novamente, uma nova criatura. É isso que é a parte mais importante. Esse é um apelo para a sua salvação, irmãos. E a Bíblia deixa bem claro porque nós temos alguns textos, irmãos, tá? Que a Bíblia está falando com perdidos. E nós temos muitos textos que a Bíblia está falando já com salvos. Tá? Esse texto mesmo aqui está falando com perdidos. Tá? A saber, se com o teu coração creres em Deus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele está falando com perdido, se você crer, você será salvo. E tem muitos outros textos que se você fizer aquilo, você será salvo. Mas nós temos pelo menos uns 4, 5 textos bem claros que traz a salvação no presente do indicativo, irmãos. Então lê lá, Efésios 2,8. Né? Nós temos João 3,36. Eu não vou te citar aqui, eu quero que vocês pesquisem. João 5,24. Agora vem os dois mais lindos, irmãos. Primeiro João 5,13. E Tito 3, no versículo 5 a 7.
Pesquisa lá que você vai ver a salvação no presente do indicativo. E em Tito 3, 5 a 7 ele já fala até um pouquinho no passado. Porque nos salvou pela lavagem da regeneração, renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, mas leia lá com calma que você vai ver que coisa linda. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.